Nesta noite, o que você veio buscar? Nesta noite, a mensagem é uma pergunta: o que você veio buscar? Jesus orienta: venham e vejam. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 35. A partir do versículo 35, sob tema: que buscais? Vinde e vede. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, um irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este chamou primeiro a seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamados Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Fale conosco nesta noite, como o Senhor tem falado. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender e a aplicar as verdades da tua palavra em nossas vidas. Aquieta o nosso coração, Espírito Santo, e nos faz tirar ensinamentos preciosos nesta noite para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém disse que o livro de João é o mais profundo livro do mundo. Não é só da Bíblia não, do mundo. Isto falou um pregador erudito do Novo Testamento sobre o livro de João. E João, sobre o seu livro, o seu evangelho, o evangelho que ele escreve, ele diz que é simplesmente o evangelho para que nós, ao lermos, possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenhamos vida nele, porque Jesus é o caminho, a verdade e vida. Por isso não há vida plena fora de Cristo Jesus. Por isso não há realização fora de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é a vida. Ele não tem a vida, Ele é a vida em essência. Por isso, se eu quero viver a vida, a plena, eu preciso de Jesus Cristo. Meu irmão, o que nós temos no livro de João
não é simplesmente fatos acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos no livro de João são testemunhos de quem andou com Cristo e que se convenceu a andar com Cristo que Ele era divino, que Ele realmente era Filho de Deus. São testemunhos que fez-lo crer, e é este testemunho que Ele conta para nos motivar a crer e termos vida em Jesus Cristo. O Evangelho de João, como diz, ele vai além de simplesmente informação intelectual. E nós não haveremos de compreender o livro de João simplesmente suportado pela nossa intelectualidade. O livro de João é um livro que propõe um encontro pessoal com aquele que pode transformar a nossa vida. O livro de João, a sua leitura, é um encontro pessoal com aquele que transforma a realidade. O livro de João, a sua leitura cuidada e aplicada, é um encontro com aquele que veio redimir o homem dos seus pecados. Por isso, o livro de João é o mais profundo livro do mundo. E é por isso que o Senhor me inclina a falar por esses tempos no livro de João. Porque o desejo do meu coração, o desejo do coração de Deus, é que todos nós aqui creamos que Jesus é Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso João, ele faz séries de testemunhos de Cristo. Ele apresenta 3 séries de testemunhos sobre Jesus. Primeiro, o livro de João, ele testemunha sobre os milagres de Jesus Cristo. Os milagres aos quais nós chamamos de sinais que comprovam a divindade de Cristo. Os milagres que Jesus fez no livro de João, ou na verdade, que João registra no seu livro, são milagres que só o Cristo poderia fazer, que só o Filho de Deus poderia fazer. Mas João, ele não se limita a testemunhar os milagres. João também testemunha acerca de Jesus, o que Jesus falou dele mesmo. Testemunho pessoal de Cristo sobre a sua missão e a sua natureza. Haja vista que João registra séries de eu sou, Jesus falando, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repara, Jesus está dando testemunho de si. É claro que a filosofia, ela nos faz de alguma forma pensar quando ou quanto a testemunho próprio. Normalmente se diz que um verdadeiro testemunho, a afirmação desse testemunho precisa estar longe o suficiente do objeto do testemunho. Ou seja, eu, enquanto ser humano, não posso gabar de mim, porque eu sou pecador. Então, bom seria, sobre traços de Cristo em mim, pessoas identificassem, e não eu saindo e publicitando. Só que Jesus é diferente. Ele é aquele que existe desde sempre para todo sempre. Ele é aquele que fez todas as coisas. Ele é aquele que existia antes de que tudo fora feito. Por isso ele tem a prerrogativa de dizer quem ele é. E ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai sem ser por ele. Ou seja, ninguém vem ao Pai sem ser por ele. Ou seja, Jesus tem autoridade para dar testemunho de si. E João registra isso aqui, mostrando que ele é Cristo. Mas João também faz um outro registro. O registro de testemunho aos sinais, aos milagres, registro de testemunho daquilo que Cristo fala dele mesmo, mas João registra aqui também testemunho do que pessoas dizem acerca de Jesus. Tanto assim é que um dos primeiros testemunhos acerca de Cristo, João Batista, ele deu. Os primeiros discípulos de Jesus também deram testemunho acerca dele. E as pessoas que foram curadas, tratadas, cuidadas por Jesus, deram testemunhos dele.
de quem ele era, da sua natureza e da sua missão. Mas nessa noite eu quero ficar com o testemunho de João Batista. 1:29 de João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este primeiro testemunho João Batista deu a todo o povo, Israel. Só que no dia seguinte, agora ele estava com um número menor de pessoas. Ele estava com seus discípulos. E ele estava junto de 2 dos seus discípulos. E ele novamente percebe Jesus passando. E ele diz para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. Percebe algo bastante importante, que algumas semanas antes, judeus foram até João Batista e disseram para ele: quem é você? Diga-nos, você é o Cristo? Você é o Elias? Você é o profeta? João Batista simplesmente disse no versículo 20: eu não sou o Cristo. João Batista está simplesmente recusando uma possível honra que alguém via no seu trabalho e dizendo para ele: olha, você está parecendo o Cristo. Ele disse: eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que veio apontar o caminho do Cristo. Meu irmão, essa é a nossa missão enquanto igreja: apontar Cristo a este mundo perdido que nos cerca. O mundo precisa de um Salvador, e o Salvador tem nome: Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repara, meu irmão, que os discípulos de João seguiram Jesus por impulso de próprio João. Repara o que ele diz aqui, 1:37. E os discípulos ouviram João falar que Jesus era o Cordeiro, e eles começaram a seguir. Meu irmão, aí que está a autenticidade, a eficácia de um verdadeiro testemunho. É quando o meu testemunho, a minha vida, leva outras pessoas a Jesus. Quando a minha vida leva pessoas a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Este é o testemunho de João aos seus discípulos. E aqui está uma grande diferença entre a fé cristã e o paganismo. O paganismo, os seus adoradores, eles simplesmente trazem sacrifício para que os seus deuses, numa tentativa dos seus deuses, os reconciliarem. Só que na fé cristã, o Evangelho nos declara que próprio Deus enviou o seu sacrifício a nosso favor, para que nós fôssemos reconciliados consigo mesmo. Repara algo bastante importante, é que para nós sermos salvos em Jesus, o que nós precisamos fazer é crer no seu nome. Não precisamos de nenhum mais sacrifício, é crer no seu nome, porque se nós cremos, haveremos de ser salvos, nós e a nossa casa. Por isso, precisamos ir até Jesus de forma assertiva. Jesus, ele deseja que nós o sigamos, só que da forma correta. Nós precisamos nos movimentar ao nosso Senhor de forma correta. E eu quero pensar com vocês, nesta noite, sobre 3 aspectos básicos que nós precisamos ter quando o nosso movimento é para o Senhor Jesus. Primeiro, avalie o seu compromisso. Avalie as suas intenções. Jesus disse: que buscais? 37 e 38, ele vai dizer que os 2 discípulos de João estavam junto com ele. João fala acerca de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus. Aí os discípulos simplesmente começam a seguir Jesus. E Jesus, percebendo que eles estavam seguindo, Jesus se volta para eles e pergunta: o que é que vocês querem? Meu irmão, minha amada irmã, João
por causa da sua fiel pregação, João começou a perder discípulos. A fiel e honesta, simples pregação de João, que demonstrava Jesus como a solução para a necessidade do homem, fez com que 2 dos seus discípulos o abandonassem e começassem a seguir Jesus. Mas João não ficou triste. João não ficou com ciúmes, porque Jesus estava tomando os seus discípulos, até porque esta era a missão dele, preparar o coração do homem para o encontro com Jesus. É por isso que a consciência de João sobre quem era Jesus era tão forte, tão forte, tão forte, que no capítulo 3 ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Olha o padrão para nós, olha o padrão para o ser humano, que Jesus cresça em nossas vidas, que Jesus cresça em nossas vontades, que Jesus cresça em nossos relacionamentos e nós diminuamos. Meu irmão, o verdadeiro cooperador cristão, ele conduz as pessoas a Cristo e não a si mesmo. Por isso o nosso maior desejo não é que as pessoas nos sigam, mas que elas veem Cristo em nós e começam a seguir a Cristo Jesus, pois Ele é a solução, não somos nós. Cristo é a solução. E repara que Jesus, voltando e percebendo que os discípulos de João, até então, estavam seguindo ele, e ele pergunta: o que vocês estão buscando? Esta foi o registro da primeira palavra de Jesus no Evangelho de João. Do capítulo 1 até aqui, do versículo 1 até aqui, o 38, nós vemos testemunho acerca de Jesus. João falando de Jesus. Mas no 38, Jesus abre a boca. E quando ele abre a boca, ele faz uma pergunta: o que vocês estão buscando? Meu irmão, sabe que esta pergunta de Jesus, ela é significativa para o início de uma caminhada cristã, séria e verdadeira. E nós podemos tirar 2 lições muito grandes. A primeira lição é que nós precisamos ter, de forma clara, nítida, a consciência de qual é o motivo da nossa vida. Você já parou para se perguntar por que você serve a Cristo? Ou, na verdade, por que você está perseguindo Cristo? Meu irmão, algo bastante importante é que muitas pessoas, infelizmente, elas estão em um declínio existencial, são consumidas totalmente pelas circunstâncias, porque não têm uma clareza quanto à definição de um propósito de vida. E é isso que Jesus estava provocando naqueles discípulos. A pergunta de Jesus era mais elevada do que o pensamento daqueles discípulos. Jesus estava querendo simplesmente que eles descobrissem qual é o motivo da sua vida. E nós precisamos ter um motivo supremo para nós vivermos. Jesus, ele, para despertar as pessoas quanto a viver uma vida sem definição de propósito, ele questiona: que buscais? O que você quer para a sua vida? Você está me seguindo? Qual é o seu objetivo? A segunda lição é que a pergunta de Jesus para os discípulos é uma pergunta desafiadora. É uma pergunta que envolve nos tornar servos fiéis de verdade. A pergunta de Jesus ajudou os discípulos a temperarem as suas motivações. Ajudou os discípulos a fazer uma reflexão sobre o passo que eles estavam agora iniciando. A pergunta de Jesus, ela gera questionamento como:
Por que eu estou buscando ao Senhor? Será que é simplesmente por causa de egoísmo? Será porque eu estou seguindo Ele para o meu bem pessoal? Será que eu estou seguindo Ele, talvez para ter algum tipo de vantagem da vida com que eu levava anteriormente? Ou será que eu estou seguindo Ele simplesmente para ter uma vida fácil, uma vida sem arrependimento e sem confissão? Até porque Jesus diz que se eu pedir, Ele dá. Será que eu estou seguindo Ele só para o que Ele pode dar? Isto é uma pergunta que precisa reverberar em nossa mente. O que buscais? Será que o Senhor não sabia qual era a intenção daqueles discípulos em seguindo Ele? Claro que Ele sabia. Ele só queria que eles soubessem por que eles estavam seguindo Jesus. Jesus sabe a intenção que cada um de nós vemos até aqui. Agora a pergunta dele é para que a gente perceba se a intenção que nos traz aqui é a intenção correta, é o motivo correto. Sabe, o ministro escocês escreveu algo bastante importante. Ele diz: Cristo deseja ser seguido com toda a sinceridade. Por quê? Porque muita gente segue a Cristo simplesmente como a massa de manobra da multidão. Muitas pessoas seguem a Cristo sem nenhum tipo de senso e de opinião própria. Muita gente está na igreja porque virou moda nos nossos tempos dizer que é gospel. Virou moda. Então muita gente está seguindo a Jesus com ideias errôneas, erradas. Estão atrás de Jesus. Mas sabe algo bastante importante? Que mesmo se você vier com intenção errada, com motivação errada, se você permitir, Deus vai transformar a sua realidade e fazer com que você e a sua família desfrute da presença dEle pela motivação correta. O Senhor, Ele não deixa ninguém que o segue, não deixa ninguém em vão. O Senhor, Ele mostrará o seu rosto a todos aqueles que o seguem honestamente, sinceramente. A todos aqueles que digam para o Senhor: eu busco um Deus, eu busco a santificação, eu busco estar contigo, eu busco servir, eu busco te conhecer. A todos esses, o Senhor, Ele responde com sinceridade, ou Ele responde voltando o seu rosto, concedendo a graça, misericórdia, provisão. Mas a pergunta continua: o que buscais? O Senhor Jesus pergunta: o que buscais? Essa é a pergunta que Jesus faz para avaliar aqueles homens quanto ao seu compromisso com Cristo, quanto ao compromisso que agora eles estavam assumindo de caminhar com Jesus. Será que eles estavam simplesmente procurando um mestre diferente de João Batista? Ou será que eles queriam ter uma vida melhor do que aquilo que João conseguiria proporcionar? Até porque Jesus é o Cristo, então Ele vai nos dar um negócio meio exponencial. Será que essa era a motivação deles? Jesus, ele pergunta. Sabe por que Jesus pergunta: o que buscais? É porque já houve pessoas seguindo a Jesus, buscando a Jesus por motivação errada. Repara o que Jesus diz em João 6,26. Jesus diz: vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram até se fartar dos pães. Jesus está dizendo: olha, vocês estão me procurando por motivo errado. Vocês não estão me procurando porque eu sou o Cristo. Vocês estão me procurando porque eu multipliquei o pão. E diga-se de passagem, quantas pessoas hoje estão atrás de Jesus por causa do pão que perece? O pão temporário. A pergunta de Cristo deve ser:
feita por nós mesmos, a nós mesmos, todos os dias. O que eu estou buscando? Que Cristo eu estou buscando? O que eu estou procurando? Irmãos, se eu estiver em Cristo, seguindo a Ele, mas ainda associo-me com os prazeres do mundo, vivo para minha própria satisfação, vivo buscando elogio dos homens, eu estou no caminho errado, eu estou com a motivação errada, porque Cristo não se revê nessas nossas escolhas. Mas agora, se eu procuro um mestre, um rabi, um mestre que nos ensina e a propósito eu cumpro os seus ensinamentos, se eu estou buscando um soberano Senhor que controla e comanda a minha vida, se eu estou buscando um fiel reconciliador que pelo seu sacrifício me liga novamente a Deus, se eu estou buscando a graça de Deus, se eu estou caminhando, buscando a vida eterna no Senhor Jesus, meu irmão, eu estou no caminho de luz, eu estou no caminho da verdade, e no final eu estarei com meu Senhor. Mas agora, se o motivo que me traz aqui é outro, repara algo bastante importante. 1:38. Os discípulos, eles mostram que estavam seguros do que estavam seguindo. Eles não tinham dúvidas quanto àquilo que eles estavam procurando. Repara, Jesus faz uma pergunta como que estão procurando alguma coisa. Jesus diz: o que vocês buscam? O que pressupõe coisa. Só que os discípulos respondem para Jesus: não estamos procurando alguma coisa, nós estamos procurando alguém. Repara o que eles dizem. Jesus pergunta: o que vocês estão buscando? E eles respondem: Rabi, onde moras? Meu irmão, isso é libertador, porque demonstra o interesse deles não por coisas, mas pelo Senhor. Isso precisa estar muito claro em nossa mente. Nós precisamos seguir a Jesus pelo Senhor que Ele é, e não pelas bênçãos que as mãos dele podem me conceder. O que me faz caminhar com Jesus é a esperança que o nome do Senhor me dá, porque é pelo nome dele, debaixo do céu dado, que eu consigo ser salvo. Fora dele não há salvação, é ele. Isso mostra uma comunhão intencional por parte dos discípulos. Enquanto Jesus começa o discurso dizendo para eles: vocês estão procurando alguma coisa? Eles dizem para ele: não, nós estamos procurando o Senhor. Aonde você mora? Queremos o Senhor. Meu irmão, os discípulos não estavam satisfeitos simplesmente com o discurso de João. Os discípulos não estavam satisfeitos simplesmente por conhecer Jesus de ouvir falar. Os discípulos queriam uma comunhão com Jesus. Os discípulos queriam conhecê-lo mais. Os discípulos queriam se entregar à obediência aos seus ensinamentos. Os discípulos queriam sentar aos seus pés e ouvir. Como Maria escolheu a boa parte que não lhe seria tirada, sentar aos pés de Jesus e ouvir. Pois é, os discípulos falaram para ele: Rabi, aonde o Senhor mora? A resposta dos discípulos revelou o que estava no coração deles. Por isso, a resposta que eu e você damos ao Jesus revela o que está nos nossos corações. Aquilo que nos traz aqui fala muito de quem nós somos, bem mais do que nós queremos explicar. A lição que nós podemos tirar é que não podemos limitar a uma olhada passageira, circunstancial, a Jesus e aos seus ensinamentos. Nós não podemos nos acostumar a nos relacionar com o Senhor Jesus só aos domingos, ou só às quartas-feiras. Nós não podemos limitar a nossa vida espiritual
ao que o pastor fala aqui. Nós precisamos desenvolver uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que os discípulos nos ensinam. Jesus parou e perguntou: o que vocês querem? Eles disseram em suas palavras: nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais do Senhor. Meu irmão, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais dele nós vamos desfrutar. Mas quando a gente lida com Jesus simplesmente por conveniências, nós vamos estar numa superficialidade tanta que qualquer coisa nos arrasta para longe do Senhor. Matthew Henry, ele diz que a menos que nós renunciemos a nós mesmos, a menos que nós nos tornemos sujeitos ao Senhor, sujeitos ao seu ensinamento, Ele não tirará os nossos pecados. Quer que os seus pecados sejam tirados? Submeta ao Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Caminhe com Ele, buscando Ele, somente Ele, como os discípulos. Segundo aspecto importante do nosso movimento para o Senhor Deus é que nós precisamos avançar no relacionamento com Ele. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos desejar conhecê-lo mais. Repara, o verso 39, Jesus disse: vinde e vede. Eles perguntaram: aonde o Senhor mora? E Jesus disse: vinde e vede. E sabe o que aconteceu? Eles foram ver onde Jesus morava, foram ver onde Jesus estava, e eles passaram aquele restante de dia com o Senhor, porque a hora já era perto da 10ª. Sensivelmente, conhecendo o calendário judaico, perto de 4 da tarde. E eles passaram aquele restante do dia, do tempo com Jesus, aprendendo de Jesus. Mas o vinde de Jesus para nós, ele tem um quê de urgência. Jesus, quando chama vinde, a expectativa é que nós levantemos e marchemos a Ele com toda a urgência que se impõe. Jesus convida que eles fossem imediatamente. E eles foram com Jesus. Repara algo bastante importante. Eles perguntaram ao Senhor aonde morava. Talvez, com o desejo de, em um horário oportuno, ir lá visitar o Senhor. Só que Jesus não deu o endereço. Jesus disse: vinde e vede. Repara uma coisa, meu irmão, Jesus não quer você para amanhã. Jesus quer você para agora. Vinde e vede, experimente agora. Porque ele talvez poderia dizer, olha, da mesma forma que ele falou para Ananias, quando Saulo estava precisando da revelação, ele disse para Ananias: Ananias, levanta, vai, Paulo está na rua chamada direita, na casa tal. Ele deu toda a informação a Ananias, só que aos discípulos ele não deu informação nenhuma. Ele disse: vinde e vede. Fala de urgência. O nosso caminhar com Deus precisa ser urgente, intencional, sincero, verdadeiro, honesto. Nós precisamos vir agora, imediatamente, conhecer a Deus, prosseguir a conhecer a Deus. Alguém escreveu, e eu concordo, nunca haverá a melhor ocasião do que agora. E é isso que Jesus fala: vinde e vede. O tempo é agora. Meu irmão, Jesus quer que você e eu, nós cresçamos no conhecimento agora. Porque o mundo em que nós estamos vivendo está cada vez mais precipitado. E se nós não o conhecemos agora, se nós não crescemos agora, nós podemos ser apanhados amanhã longe de Deus. É agora. É a oportunidade, meu irmão. Os discípulos, eles aceitaram Jesus. Eles não colocaram o porém que muitas das vezes nós colocamos. Quando falamos do Senhor Jesus para um compromisso sério e verdadeiro com Deus, nós colocamos tantos poréns. Quando isso? Quando eu tiver um tempinho. Hoje eu estou muito ocupado. Talvez amanhã, se eu estiver um pouquinho
Pode ser que amanhã não chegue. Por isso Jesus diz: vinde e vede. Os discípulos foram. Sabe o mais importante? É que os discípulos foram sem saber para onde estavam indo. Os discípulos foram sem nenhum tipo de pré-requisito, de onde haveriam de se acomodar. Essas preocupações do que eram secundárias para os discípulos. A preocupação deles era quem? Alguém, Jesus. Por isso, aonde Jesus fosse, eles queriam estar presente, seja onde fosse. Meu irmão, isso precisa ser o nosso desejo. O nosso desejo precisa querer estar com Jesus em todo o tempo, o tempo todo. Desfrutar da sua presença, priorizar o relacionamento com Ele. Meu irmão, nós precisamos querer experimentar mais de Deus. Conta-se que certo cristão, ele foi desafiado pelo um não cristão para um debate público sobre a fé cristã. E o não cristão, imbuído de um senso de orgulho, de altivez, achou que haveria de humilhar, massacrar, teoricamente, aquele humilde cristão. E eles estavam numa praça pública, discutindo ideias. E Deus deu a graça ao humilde cristão e disse para ele: olha, pede ele para começar a falar primeiro. E aí o não cristão se empolgou e começou a falar, e a falar, e a falar, e a falar. Quando terminou, o irmãozinho cristão, ele tirou uma laranja do seu bolso. Ele descascou a laranja. E ele comeu a laranja. Mastigou deliciosamente, como Delmira fez hoje de manhã. Ele mastigou deliciosamente aquela laranja. Quando terminou de comer, ele virou para o não cristão e perguntou para ele: e aí, como está a laranja? Como está o sabor da laranja? E aí o não cristão falou para ele: como eu vou saber qual é o sabor da laranja se você não me deu uma asinha? Você não me deu? Como é que eu vou saber? E aí o irmão cristão falou: pois é, você jamais poderá conhecer Cristo, conhecer o cristianismo, sem experimentar. Jamais haveremos de saber qual é o prazer de ser chamado filhos de Deus, se não nos rendermos ao Senhor Jesus. Jamais haveremos de ser fortes o suficiente, se não tivermos tempo para passar com o nosso Senhor. Jamais você será um cristão verdadeiro, fortalecido, se não se entregar verdadeiramente ao Senhor. Meu irmão, sabe como nós sabemos o que é ser um cristão? Quando nós somos um. Sabe, Jesus fez o convite àqueles 2 discípulos. A hora 10ª. Os judeus, eles contam as horas, o tempo, a partir do nascer do sol, 6 horas da manhã, e o pôr do sol, 6 horas da tarde. 12. Só que eles estavam lá na hora 10ª. Se você for, não precisa ser um Paulinho para fazer a matemática, mas você vai fazer a matemática, você vai ver que provavelmente é perto de 4 horas da tarde para fechar 12 às 6. E a Bíblia diz que eles passaram o restante do tempo com Jesus. Meu irmão, algo bastante importante. Talvez Jesus tivesse outros afazeres, talvez os discípulos tivessem outros afazeres, mas o encontro naquela tarde marcou tanto um quanto o outro, que os compromissos posteriores ficaram
ficaram secundário. Sabe o que Jesus ensina para mim e para você? Priorizar o Senhor é a melhor forma de viver a vida, é a melhor forma de aproveitar a vida. Eu me lembro como hoje, quando eu estava terminando a faculdade, e meus colegas falavam para mim: Gamaliel, vamos montar um escritório. E eu falei: não, eu vou para casa, eu preciso cuidar da família, eu tenho Jesus. Ele falou: para com isso, você falando desse negócio de Jesus, por quê? Mas aproveita a vida. Só que eles não sabiam que quem realmente estava aproveitando a vida era eu. Meu irmão, você estará aproveitando a sua vida quando Jesus foi prioridade na sua vida. Escreva isso no seu coração. A sua vida só terá bom proveito se Jesus for o centro dela. Você precisa ter tempo para Jesus. Por isso diz um estudioso queniano, pastor Samuel Wenge, ele diz que ter tempo para os outros, mas principalmente ter tempo para Jesus, é uma prioridade que nós devemos nos esforçar para manter. Escreva isso no seu coração. Ter tempo para os outros, mas principalmente ter tempo para Jesus, é uma prioridade que nós precisamos nos esforçar. Por que ele usa o esforçar? Porque não é fácil. As coisas da vida tentam roubar o nosso tempo. As nossas atividades tentam surratear o nosso tempo com Cristo. Por isso ele diz: você precisa esforçar para ter tempo com Jesus. Sabe qual é a exortação de Jesus? Vinde e vede. Jesus quer que você venha urgentemente, experimente dele. Não permita que a oportunidade vá entre seus dedos, porque depois nós podemos chorar amargamente por escolhas erradas. Terceiro e último aspecto do nosso movimento para com Cristo é que quando a gente se move a Cristo, Ele muda o nosso nome. E a mudança do nome indica uma grande dignidade. Jesus, Ele muda a história da nossa vida, porque Ele nos conhece bem mais do que nós mesmos. Repara algo bastante importante, a partir do 40, tu serás chamado Cefas. Diz a Bíblia no versículo 40, era André, escreve esse nome, André. Até mesmo se você precisar colocar o nome num sobrinho, num filho, coloque em nome de André, por favor. Você vai entender agora por que você precisa colocar o nome de André. Ele disse, era André, o irmão do Simão Pedro, um dos que ouviam aquilo que o João dizia e seguia ou havia seguido. Ele achou primeiro o seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para agora Simão, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Meu irmão, a verdadeira graça, ela odeia monopólio. A verdadeira graça, ela ama quando nós compartilhamos a bênção que nós temos com as outras pessoas. Repara algo bastante importante. João recebeu uma bênção fantástica. Ele recebe uma revelação de João Batista. Este é o Cordeiro de Deus. Ele segue o Cordeiro chega e pergunta, o que você está procurando? O que você deseja? Ele diz, eu não estou desejando nada, eu estou desejando o Senhor. Ele conhece a salvação, agora ele começa a compartilhar a salvação. Ele sai em busca do seu irmão para celebrar aquilo que eles encontraram. Meu irmão, encontrar Jesus é motivo de nós celebrarmos com toda a força que nós temos. É por isso que um cristão não pode ser cabisbaixo não, irmão.
O cristão tem que ser para frente mesmo, precisa. Porque, irmãos, ele foi salvo. Ele precisa se alegrar. Ele precisa celebrar a vitória que o Senhor Jesus nos dá sobre o pecado. O cristão precisa ser feliz. E André, depois do encontro com Jesus, ninguém segurou André mais. André saiu correndo atrás do seu irmão. Sabe o que nós aprendemos aqui? Algo bastante importante. Com André, 3 lições. Primeiro, é que a força da convicção, meu irmão, entre aqueles que se conhecem intimamente, ela é mais expressiva quando a palavra que se prega é Jesus. Ou seja, dito de outra forma, quando alguém que te conhece, quando alguém que sabia quem você era, percebe você agora com Cristo, meu irmão, a vida dessa pessoa vai ser mudada pelo seu testemunho. Diferente de alguém me ouvir aqui nos domingos e eu não conhecer a história dela, e ela não me conhecer nem de onde eu vim. É diferente a irmã de Dian, que lida com Dian desde tenra idade, ver a transformação de Deus na vida dela, vai celebrar mais ao Senhor. Já André, ele recebeu a transformação e saiu correndo atrás do seu irmão. E a Bíblia diz que ele achou. A Bíblia diz aqui que ele achou seu irmão. Ele sabia onde o irmão estava. Ele não recebeu Jesus e ficou para ele. Eu sei que nós amamos a Jesus, e por vezes queremos guardar ele só para nós, conservar ele. Mas só que a proposta de Jesus é outra. Saia correndo, compartilhe. Saia correndo, compartilhe, dê seu testemunho. Segunda lição que nós podemos aprender aqui é que o testemunho pessoal, ela prova a convicção pessoal. Repara, João estava tão feliz, ele estava tão convicto de que Jesus era o Cristo, que ele não mediu esforços, ele corre atrás do seu irmão, e quando ele acha o seu irmão, a celebração dele é: achamos o Messias. Se ele achou, é porque ele estava procurando. Talvez Simão também estivesse procurando nos outros caminhos, mas João estava no caminho correto. João estava aprendendo aos pés de João Batista, e o André estava aprendendo aos pés de João Batista, e quando ele conheceu o Cordeiro de Deus, ele saiu correndo, ele saiu testemunhando, ele saiu falando. Diga-se de passagem, André, depois de testemunhar, o impacto na vida do Simão era tão grande, que ele não conseguiu resistir à chamada de André. A Bíblia diz que o André levou a Jesus. Meu irmão, as pessoas quando veem Jesus na sua vida, elas vão seguir Jesus. Talvez eu e você ainda temos muita gente que não segue Jesus perto de nós, talvez porque eles não estão nos vendo como nós gostaríamos que eles nos vissem. Simão viu André, não resistiu. André levou ele até Jesus. Terceira lição que a gente aprende aqui com André é que o testemunho pessoal faz parte da estratégia de Deus para a evangelização do mundo. Repara algo bastante importante, preste atenção aqui comigo. Nos primórdios da fé cristã, nos dias após a era apostólica, nós não temos registro nem na história nem na Bíblia de grandes evangelistas, de grandes cruzadas evangelísticas. Nós não temos registro de nada disso. Agora, o que é que nós temos? Nós temos um crescimento veloz da igreja. Qual é o segredo, então? Se não teve grandes movimentos evangelísticos, por que a igreja crescia tanto?
Sabe por quê? Porque a igreja resolveu testemunhar de Cristo. Cada cristão resolveu testemunhar de Cristo. Por isso, o testemunho pessoal é importante. Meu irmão, não perca a oportunidade, fale do que Deus tem feito na sua vida para as pessoas à sua volta. E viva de acordo com aquilo que você fala. As pessoas chegarão até o Senhor Deus. Sabe, depois que André encontrou Jesus, ele levou seu irmão. Nós devemos ter um interesse particular, meu irmão, para o bem-estar daqueles que nós convivemos com eles. E eu falo sobre o bem-estar espiritual. Por vezes nós cuidamos do bem-estar das pessoas, ajudando a sua manutenção física, mas agora nós precisamos nos ocupar também do seu bem-estar espiritual. André poderia simplesmente desfrutar de Cristo sozinho, mas ele se preocupou com o seu irmão, que estava longe do Senhor. Ele preocupou com o bem-estar de Simão e levou Simão até Jesus. Ele percebeu que Jesus era gracioso demais e ele não podia ficar com isso só para ele. Meu irmão, eu sei que você sabe quem é Jesus. Eu sei que você tem experiência com Jesus. Não fica com isso só para você. Não fique com isso só para você. Testemunhe. Marque seus amigos com seu testemunho. Só que quando André trouxe Simão para perto de Jesus, Jesus olhou para ele. Havia um estigma na pessoa de Simão. Simão, ele era conhecido de certa forma como alguém impulsivo, impetuoso, brigão, instável. Ele era conhecido meio brutal. Só que quando ele chega perto de Jesus, Jesus disse para ele: você é Simão? Pois é, a partir de agora você será Cefas, você será Pedro. Cefas é hebraico, grego, Pedro no grego. Você será agora Pedro. Você terá uma nova natureza. Você terá um novo período de vida. Você será diferente a partir. Meu irmão, não há quem encontra com Cristo verdadeiramente e permanece o mesmo. Não há. Não há ninguém. Se você conhece alguém, esse alguém na verdade não encontrou com Jesus. Porque Jesus, ele muda a nossa história. Graças a André, Pedro se tornou um grande pescador de homem. Pedro só foi Pedro porque na sua vida tinha um André. A minha pergunta é: você e eu vamos ser André de quem? Porque André levou Simão para Jesus e Jesus mudou a realidade de Simão. Ele agora é Pedro. Sabe o que isso quer dizer? É que o André investiu numa pessoa e Jesus mudou a sorte dessa pessoa. André não estava feliz com aquilo que o mundo falava acerca de Simão, aquilo que Simão achava de si mesmo, e ele sabia que Jesus poderia mudar a sorte de Simão, e quando ele chegou, Jesus mudou. Meu irmão, quero um conselho nesta noite: seja um André na vida de alguém, leve alguém para Jesus, para que essa pessoa seja transformada, para que a realidade dela mude e ela conheça verdadeiramente quem ela deve ser de verdade. Sabe, Pedro é um dom de Deus
na vida de Simão. Porque Cristo mudou Simão em Pedro pela sua bondade e misericórdia. Por isso, leve algum Simão, faça o trabalho de André, leve meus irmãos Simão para experimentar o dom gracioso de Deus que alcança e muda todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Deus, Ele pode transformar todos os Simões de Iguaí em Pedro, se aqui tiver só Andrés. Talvez seja a noite de você falar para o Senhor: eu quero ser André na vida de alguém. Talvez agora você sabe alguém que você precisa ser André na vida dele. Para um pouco e pensa. Fecha os seus olhos e pensa em alguém que você conhece e sabe que precisa do encontro com Jesus. Pensa em quantos Simões você conhece e que estão aí perdidos, esperando um André para os encontrar e trazê-los até aquele que pode mudar a história de verdade. Meu irmão, você pode ser um André na sua casa, nos seus relacionamentos. Por que nós precisamos ser André? Porque Simão era a identidade que os pais colocaram nele e que as pessoas o identificavam como, mas a sua verdadeira identidade estava em Cristo, que o transformou em Pedro. Estava em Cristo, pois somente Jesus conhece a nossa melhor identidade, a nossa verdadeira identidade, e Ele tem o poder para nos transformar e transformar todos os Simões à nossa volta, desde que eu decida ser um André. Se Jesus for a única coisa que você tem na sua vida, você vai ser o André. Se Jesus for a prioridade em sua vida, você vai ser um André. Mas se Jesus for só um associado junto de você, você continuará sendo quem você é. E os Simões estarão perdidos por aí. Essa é a hora de nós pensarmos: quem é Jesus para nós? Baixe a sua cabeça. Senhor, nós não temos outro bem além do Senhor. E nesta noite nós reconhecemos que somos falhos e precisamos da Tua ajuda para nos impulsionar a compartilhar, a celebrar o Cristo Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo. E que os homens à nossa volta percebam o movimento que estamos fazendo em prol do nosso Senhor. E que nós possamos estar perto do nosso Senhor com um coração certo, com motivações corretas. Nos ajude, desperta em nós esta fé para sairmos e compartilharmos de que Senhor Jesus é a solução para o homem. Nos ajuda enquanto igreja do Senhor nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém.